Eu vejo assim, irmãos, como que as pessoas são presas em coisas que elas buscam detalhes que são insignificantes, né? Hum. Se você pecar ou se você não pecar, a obra de Jesus perdoou ou não perdoou? Qual que é a importância de saber se eu peco ou não, se a obra já perdoou? Pois é. Entendeu? Então são muitos detalhes que as pessoas se prendem que eu acho assim que não leva a nada, viu, irmão? Eles ficam uma discussão interminável, né? Interminável, são discussões intermináveis. Eles querem saber tanta coisa e não atenta para os principais. Se existiu o pecado hoje, não tem problema, porque Jesus já perdoou. Se não existiu o pecado, também não tem problema, porque Jesus já perdoou. Então, qual que é o problema de existir ou não existir o pecado? Qual que é o problema da pessoa entender Deus na existência ou ele entender Deus na eternidade? Porque a maioria fica buscando entender Deus na existência. Na existência você vai ficar com dúvida sempre, sempre você vai ter dúvida, né? Porque quando a gente fala do homem, por exemplo, as pessoas que desenvolveram um entendimento maior com Deus, irmãos, um entendimento espiritual, que entrou na espiritualidade de Deus, de verdade, de fato, esquecendo esse lado humano, mas eles entraram de fato naquilo que eles são, tá? Eles entenderam coisas muito extraordinárias, muito maiores, não é? Se você analisar as revelações, por exemplo, do apóstolo Paulo, de Jesus falando, entendeu? Só que as pessoas ficam só no texto histórico. A maioria tem muito conhecimento histórico dos textos, entendeu? E eles perdem essa revelação naquilo que é a dimensão de Deus. Porque quando o homem fala assim, olha, o que é um ser que possui uma vida bios, uma vida psique e uma vida zoe, por exemplo? As pessoas não conseguem discernir, eles não conseguem identificar isso aí. Porque toda a existência da pessoa foi na bios e na psique no máximo. No máximo ele chegou na psique, ele tocou a psique no máximo. Porque ele fica nesse desenvolvimento dessa vida bios, desse entendimento, né? Aqui, né, nesse tempo, nesse espaço, né, daquilo que ele tem de revelação bíblica. Eu até achei interessante uma pergunta que a irmã Cileide colocou no grupo nosso lá. Ela falou assim: se o governo mandar queimar todas as Bíblias, o que vai ser desse povo que só vive olhando para dentro da Bíblia? O que vai ser desse povo? E quando não existia a Bíblia, como que o povo vivia, né? Entendeu? Porque as pessoas, elas não estão conectadas de fato aquilo que elas são. Porque o homem, irmão, para aquele que é espiritual, o homem, ele é comparado a um anfíbio. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas o homem ele é um anfíbio, porque ele pode viver em dois mundos. Ele pode viver em dois ambientes. Mas você conhece os anfíbios, tem os anfíbios que eles vivem na água e também vivem na terra, certo? Esse é o animal anfíbio, a gente conhece. Mas e o homem anfíbio? Né? Como que ele vive, esse homem anfíbio? Será que você vive o tempo todo na terra? As suas raízes é da terra, o seu conhecimento é da terra, a sua vida floresce na terra, a sua árvore é da terra, mas você é anfíbio. No momento que você quiser viver no céu, você pode viver, porque você tem condição de ter as duas vidas. Só que o homem não acostumou a viver no céu, né? Ele só acostumou a viver na terra. O tempo todo, ele foi educado a viver na terra. O homem foi educado a viver do conhecimento do certo e do errado. Foi educado num ambiente onde o homem, ele é o próprio Deus dele. Ele não consegue revelar quem ele é. Ele busca Deus para satisfação e benefício dos seus cuidados. Então ele se perdeu nessa história toda, por quê? Porque ele não consegue identificar de onde ele é. Então, para muitas pessoas, eles são seres humanos que precisam espiritualizar. Por quê? Porque o entendimento dele é esse. Nunca alguém chegou para ele e abriu para ele o entendimento, para ele entender que ele é um ser espiritual que veio para cá para humanizar. Então ele não é um cidadão da terra, ele é um cidadão do céu.
Ele sendo anfíbio, ou ele vive no céu, ou ele vive na terra, ou ele pode viver nos dois também. Mas é entendimento que as pessoas não abriram ainda para esse entendimento, né? Porque se a gente ficar em discussões, irmãos, da Bíblia, assim, olha, o que Jesus falou, o que Moisés falou, o que Jesus falou, o que Moisés falou, a gente vai ter muita bagagem bíblica e pouca bagagem espiritual. Eu cheguei num ponto, irmãos, que depois de estudar a Bíblia por 35 anos dentro de uma igreja, fazer 2 teologias, depois de estudar a Bíblia com a comunidade, quase que diariamente, né? Todos os cultos ali, estudando 1 hora, 2 horas de estudo bíblico. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, para mim não serve mais ficar estudando isso. Eu quero coisas maiores. Eu quero entender de fato quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Eu quero entender o que a minha vida representa diante de toda essa criação de Deus. Eu quero entender como que eu posso eu ter a minha Bíblia com Deus, não a Bíblia dos outros, entendeu? E aí eu busquei esse entendimento. Nós chegamos a um ponto de se saturar de tanto estudar e ficar nas mesmas coisas. Então, por isso, as minhas propostas aqui, desde quando eu abri o canal Tua Graça Me Basta, conversando com os irmãos aqui, que começaram comigo o canal, a nossa conversa sempre foi essa: vamos levar o entendimento do evangelho orgânico para as pessoas. Então, essa foi a nossa preocupação. Essa foi a nossa proposta. É lógico que no decorrer do caminho a gente teve que parar algumas vezes para poder falar também do histórico, né, irmãos? Porque isso aqui a gente tem que falar também, porque ele é real, ele está aqui, ele é verdadeiro. Nós temos que escrever o óculos, né? E não só ficar usando o óculos. Às vezes a gente tem que mostrar para a pessoa que não conhece o óculos que aquilo ali é óculos na escrita, né? Assim, ó, eu queria só responder ali um pouquinho daquela pergunta ali da irmã Isa sobre esse assunto ali. Assim, ó, em 2 Pedro, que isso aqui é orgânico, isso aqui é orgânico. 2 Pedro 2, versículo 19 e 20, ali os irmãos podem até ler esse assunto. Vamos ler, peraí, João Paulo, só um minutinho. 2 Pedro 2, 19 e 20? 19 e 20. Ali que fala ali sobre a pessoa, daquilo que a pessoa é vencido, ela faz-se escravo daquilo. Ele se torna escravo daquilo que o vence. Então, ali no 20, aí fala, você já conheceu a graça, conheceu o evangelho, foi livre dessas coisas, aí você voltar a se prender nessas coisas de novo, se tornar escravo disso aí de novo. Então, de nada adiantou o conhecimento. Então, a gente veja muitos irmãos falar, né? Eu sou livre, eu não estou na lei, eu não estou, né? Estou na graça, eu sou livre. Tu és livre, mas tu pode se tornar escravo de alguma coisa. Algum vício, alguma coisa pode te dominar. E aquilo que te domina, tu faz-se escravo. Isso é orgânico, irmão. Isso é orgânico, porque tu pode se prender e se tornar escravo daqueles desejos da tua carne. Então, se tu já és livre em Cristo, para quem tu vai se meter nisso de novo? Então, não é proibição, doutrina de igreja ou qualquer coisa. É para que tu seja realmente livre, tu não seja dominado por essas coisas. Então, muitas pessoas entendem, quando a gente fala, né, que é para a pessoa não ser levado por isso ou por aquilo, a pessoa diz, já vem com doutrina. Nós somos livres, nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Não, irmão, é só para tu não se tornar escravo disso aí de novo. Por exemplo, o cara, né, antes de vir para a igreja evangélica lá, a igreja lá da religião, ele fumava, ele bebia, ele era um alcoólatra, e de repente ele deixou de tudo aquilo ali. Aí agora ele conheceu o evangelho da graça, ele vem para cá, agora ele vai começar a fumar, vai começar a beber, quer dizer, ele vai voltar a ser escravo de novo, porque aquele vício do cigarro vai escravizar ele, vai fazer ele se levantar de madrugada, ter que ir indo atrás do cigarro, porque o vício é desgraçado, ou vai entrar na bebida, ele vai se tornar escravo da bebida. Então, aquilo que o homem é dominado, ele se faz escravo. É que nem as pessoas que são dominadas pela religião. Ele é escravo da religião. Então, isso é a colocação, né? Eu espero que responda a pergunta da irmã Isa ali, que ela perguntou do grupo, e acerca desse assunto. Lê com mais atenção esse assunto ali, vê que bate certinho, né? Para a gente, o que eu estou passando, né? Eu não estou lendo, mas o irmão Alindo querer ler, né? Até amém, né? Mas se ele não querer ler, né?
Os irmãos podem estar conferindo isso, né? Outra hora. Amém? É isso aí, Eu irmão. acho que seria bom a gente ler, irmão Paulo. Eu acho que seria bom, porque é muito bom isso aqui. Eu vou estar lendo, tá? Segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo que ele pediu para ler é o 19 e o 20, tá? Que diz assim, olha, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então, cada um é escravo daquilo que o controla. Eu 100% concordo com isso aqui, tá, irmãos? 100%, não tem como você discordar, tá? Isso aqui é real, isso aqui é orgânico mesmo. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor Jesus, a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhado, né? Mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Então, isso aqui é uma grande verdade. In the presence of